Boa noite a todos, boa noite. Vamos, neste momento, iniciar a nossa aula, nesse momento, nesse sábado, que todos possam estar bem e também possam aproveitar este momento, também este tema, que apesar de ser bem conhecido ou até mesmo falado por nós, tem um ponto bem interessante. Então, escutem o que o Rubens vai estar trazendo e também abordando, e espero que vocês possam refletir e crescer, como ele já tem crescido e já tem refletido um pouco sobre este tema, tá bom? Então, sintam-se bem-vindos, vamos fazer uma oração e logo após a gente vai ter os louvores. Então, vamos orar neste momento? Senhor, querido Pai, maravilhoso é o teu nome. Queremos neste momento ser gratos a ti e te pedir, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a entender e também a abrir as nossas mentes para este tema que, como já falei, foi muito conhecido e até mesmo falado, mas que sempre pode nos trazer algo a mais. Então, que nós possamos estar com os nossos corações e também mentes abertas para ouvir a tua palavra, refletir, guardar e depois a praticar e até mesmo a espalhar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada jovem, por cada pessoa que está aqui e que possamos, Pai, neste momento desfrutar e possamos também aproveitar. E é em nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui, hoje te orando e agradecendo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos estar pensando um pouco no motivo, na mentalidade, na ideia, né? Espero ajudar o Rubens na sua palestra com esses cânticos, espero ajudar cada um na sua reflexão nessa noite, que nós possamos estar louvando para Deus, louvando com as nossas bocas, mas principalmente com o nosso entendimento. Esse cântico tem uma versão aqui em Pelotas e eu vou tentar seguir. Se eu me atrapalhar é porque tem essas duas versões, tá? Vamos todos cantar e ao Senhor louvar e esta mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que vou lhe dizer. Jesus quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Sabe que uma música que eu gostei muito de aprender foi essa, em que os escravos, a história diz que os escravos cantavam enquanto trabalhavam. Então, a ideia do amor que nós sentimos uns pelos outros, ela vem justamente, acredito, né, na minha vida, que ela vem dessa compreensão da relação que cada um de nós tem com o Cristo, que não apenas morreu, mas porque ele ressuscitou, nós temos o vínculo em que alguns trabalhadores forçados, tempos atrás, entendiam de tal maneira que cantavam e passavam o seu dia trabalhando, sofrendo e suando sangue, mas louvando a Deus. Jesus Cristo, Cristo na alvorada, Cristo ao meio-dia, Jesus Cristo, Cristo com o pôr do sol, eu vou amá-lo, ame-o, ame-o. Ame-o na alvorada, ame-o ao meio-dia, ame-o, ame-o. Ame-o com o pôr do sol, eu vou louvá-lo, louve-o, louve-o.
Louve-o na alvorada, louva ao meio-dia, louve-o, louve-o. Louve-o com o pôr do sol, seu grande amigo, Jesus Cristo. Ame-o na alvorada, ame ao meio-dia, Jesus Cristo. Sirva-o com o pôr do sol. E, finalmente, grande alegria, né? Quando o irmão convida outro para louvar a Deus, enquanto esse já dizia o salmista, e na falta da memória pelo salmo, a gente trouxe esse para que nós possamos estar nos alegrando juntos. Que bom estarmos aqui louvando a Deus. Queremos exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém? Deus nos abençoe nesse dia, nessa noite. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Todos estão me ouvindo? Sim. Então, fazer a apresentação do nosso professor de hoje, né? O Rubens Menezes, meu grande irmão e amigo, com quem eu pude passar algum tempo junto, lá no Seminário Benese, onde ele mora agora. O Rubens é natural de Recife e mora em Recife agora também, atualmente. E, como eu disse, foi um grande prazer passar esse tempo com ele. Ele é um homem muito centrado, muito esforçado, e eu tenho certeza que ele vai poder trazer bons ensinamentos sobre a comunhão para cada um de nós. Então, vamos orar e Rubens vai dar início à aula. Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui nesse momento, nessa reunião, ó Pai, para aprender um pouco mais sobre a comunhão, que o Senhor possa nos ajudar a entender, que nossos corações estejam abertos para a tua palavra, Senhor. Ajude também o nosso professor hoje, o Rubens, que ele possa falar o que ele planejou para falar. Então, muito obrigado, Senhor, pela noite, e é isso que nós te agradecemos por tudo. Amém. Olá, Rubens, é contigo, irmão. Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Tá com barulho de... Tá tranquilo? Eu espero que trave minha internet. Enfim, vamos lá. Se der alguma coisa errada, a Cacá me corre. Chega, cara. Batido. Então, a gente vai conversar um pouco. Eu acho que comunhão, por ser um assunto tão comentado, tão falado, acaba que a gente acaba esquecendo. Tá fechado?
Hum, foi mal. Ah, voltando. Então, comunhão é um negócio que a gente escuta muito, né? E sabe, a Bíblia é um livro sobre comunhão. É uma história de um Deus amoroso que está sempre buscando ter comunhão com seus filhos. Então, acaba que é um assunto muito conversado, mas eu queria que a gente preste atenção, porque talvez a gente não tenha não entenda tão bem o que é comunhão, biblicamente falando, né? A gente escuta muito sobre comunhão de forma geral, mas biblicamente falando, talvez a gente não entenda tão bem. Então, eu queria, não sei se dá, mas se alguém pudesse falar sobre o que é comunhão para você, seria legal ouvir de alguém aí. O que vocês entendem por comunhão? Alguém poderia comentar? Eu não consigo ver ninguém. Eu penso, Rubem, que comunhão, mais do que comum, união, tem a ver com a associação de propósitos, sabe? Quando pessoas, em suas individualidades, reconhecem como coletivo. Então, essas pessoas têm comunhão com alguma coisa e essa alguma coisa é o propósito. Uhum. E a partir daí elas conseguem se relacionar e criar vínculos. Ok. Mais alguém? Algum comentário sobre o que é comunhão? Eu sei que vocês sabem o que é comunhão, porque todo mundo já ouviu falar sobre comunhão. Então, o que mais que vocês entendem por comunhão? União, juntos, me vem à cabeça isso. Ok. Mais alguém? Mais algum comentário sobre o que é comunhão? Se não, eu peguei uma definição do melhor dicionário de todos, o dicionário do Google. Diz realização de algo em comum. E aí em cima eu coloquei algumas definições que eu acho que a gente escuta muito e acho que é o entendimento geral sobre comunhão das pessoas, sobre estar perto, reunir, fazer algo junto com alguém. Então, isso é uma definição que eu acho que, quando se pensa em comunhão, geralmente as pessoas pensam nisso. A gente vai ver, biblicamente falando, não é só isso. Comunhão é bem mais do que isso. Essa é uma definição, acho que, assim, muito comum, mas não acho que é correta. Eu pesquisei sobre a palavra, né? A palavra para comunhão é koinonia e em um dicionário diz essas três definições, basicamente, principalmente nos textos que a gente vai tratar. Comunhão aparece como um companheirismo, assistência e uma participação. Eu acho que participação, talvez a melhor definição, pelo menos dentro do que a gente vai tratar, para mim a melhor definição que a gente encontra é comunhão, participação. E aí embaixo eu coloquei uma que eu achei bem interessante, participação comum na graça de Deus. Com comunhão seria isso, então, uma participação dos irmãos, dos membros da graça de Deus. Então, a comunhão, como eu falei no começo, está em toda a Bíblia, né? A gente poderia abrir praticamente qualquer livro e falar sobre comunhão e a gente conseguiria extrair dali ensinamento sobre comunhão. Mas eu escolhi a primeira carta de João para a gente tratar e a gente vai ficar só nela. João talvez é o cara que mais fala sobre comunhão, né, na Bíblia. Então a gente vai ficar nessa primeira carta de João, a gente vai tentar tirar algum ensinamento sobre comunhão dentro dessa carta. E a gente sabe, João é um dos últimos apóstolos a escrever na Bíblia, dos livros que a gente tem, talvez João é o último a escrever. E ele está num período em que uma corrente filosófica está assim, entrando na igreja, né? O tal do gnosticismo. Enfim, são os caras que estão ensinando em verdades, acabam negando o próprio Cristo. Eles se dizem iluminados, dizem que eles separam a carne e o espírito, como que a carne é má e o espírito é bom. Então, eles acabam negando a divindade de Jesus, eles se acham os iluminados, os que têm contato com Deus, têm comunhão com Deus.
E aí, para isso, para combater isso, João escreve essas coisas que a gente vai ler. Então, João vai mostrar, peraí, não é por aí. Comunhão não é isso. Vocês não têm comunhão, porque comunhão é. E ele vai explicar o que é comunhão verdadeiramente. Então, por isso que essa carta é tão interessante para falar sobre comunhão, porque esses homens, essas pessoas estão dizendo que eles têm comunhão, eles não têm pecados, eles são muito espirituais, eles são iluminados, e João vai desmentir todas essas coisas, mostrando quem são verdadeiramente os que andam na luz, os que verdadeiramente são os que têm comunhão com Deus. E aí a gente pode aplicar a nossa vida e ver se nós estamos nessa classificação, né, de pessoas que têm comunhão com Deus. Então, eu separei basicamente em 2 pontos. A gente vai ficar basicamente nessa carta, a gente vai acabar andando um pouco por ela, mas a princípio, um primeiro ponto para a comunhão, e a comunhão, segundo essa primeira carta de João, ela precisa da verdade. O texto está aí, a gente vai lendo aos poucos, eu coloquei para facilitar, para a gente ganhar tempo. Então, 1 João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, nesse primeiro ponto, diz, no versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. É interessante esse início, né, de João. Ele fala, nós testemunhamos, nós vimos, Jesus veio em carne. Eu vi, eu convivi com ele, eu estava com ele. E então eu sei que Jesus veio em carne. Já começa a carta assim desmentindo todo aquele pensamento gnóstico que eu falei no princípio, dizia que Jesus não era o Deus e que Jesus não veio em carne, porque a carne não pode vir com o Espírito, não pode ver junto com o Espírito, né? Eles até dizem que o Jesus espiritual, Jesus, digamos assim, santo, veio durante o batismo dele, ficou até um pouco antes dele morrer, então quem estava na cruz lá e quem morreu na cruz não foi um Jesus, Jesus espiritual, foi um Jesus daqui da carne, enfim. Eles fazem essa confusão e João está combatendo isso, dizendo, olha, Jesus veio, o Deus veio aqui, veio em carne e nós vimos, eu vi e eu estou proclamando a vocês isso, e ele fala o motivo disso, fala que é para que eles tenham comunhão, aqui no versículo 2, fala que a vez se manifestou, e ele fala que testemunha para que tenham comunhão, né? Então, o primeiro ponto interessante disso que João está falando é a comunhão depende da verdade, depende do evangelho verdadeiro, depende do ensinamento verdadeiro. A gente tem, e as pessoas têm, de forma geral, um sentido de comunhão, de simplesmente estar junto, de se reunir, foi aquelas definições que eu botei no começo, né? Simplesmente se reunir, estar junto, e nesse primeiro ponto a gente já vê que comunhão é muito mais do que isso, já tem a ver com o ensinamento verdadeiro, já tem a ver com a palavra da verdade, né, com o evangelho verdadeiro, e isso não é novidade pra gente, porque para que serve, para que se prega o evangelho, para que é a pregação do evangelho, se não for para que as pessoas tenham comunhão com Deus, e conosco também, como igreja. A pregação do evangelho é justamente isso. A gente pode pensar, é para salvação. É para salvação, mas alguém é salvo sem ter comunhão com Deus? A gente sabe, é difícil, não tem como desassociar a comunhão com Deus da salvação. Então, o primeiro ponto que João está tratando aqui é, eu estou proclamando a verdade, eu estou falando a vocês a verdade, para que vocês não sejam enganados por esses homens, tenham comunhão conosco e com o Pai, com o seu Filho e com Jesus Cristo. A comunhão que vocês precisam ter precisa estar baseado no Evangelho, precisa estar baseado na verdade. E é para isso que nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas tenham também essa comunhão com Deus, conosco. E no final, no versículo 4, vai falar que essa comunhão, isso vai
se tornar numa alegria completa, uma alegria verdadeira, né? Então, o Evangelho é para que a gente tenha comunhão, e essa comunhão com Deus e com os irmãos vai nos gerar, vai nos dar essa alegria verdadeira. Então, o primeiro ensinamento que a gente pode tirar é prega o Evangelho. Nosso papel como cristãos é proclamar essas verdades, assim como João está proclamando para essas pessoas, nós também precisamos proclamar para que as pessoas tenham também comunhão conosco, principalmente com Deus, e assim ser salvas. Não tem como a gente separar, mais uma vez, a comunhão da salvação. A gente precisa ter essa comunhão para que exista a salvação, né? Então, precisamos anunciar, precisamos pregar o Evangelho, porque pessoas precisam ter e participar dessa comunhão e ter também essa alegria completa. Continuando o texto, nos versículos seguintes, mesmo capítulo ainda, ele vai falar sobre um outro pré-requisito, digamos assim, para ter comunhão, e é esse andar na luz. João vai falar muito sobre andar na luz nessa carta, né? Fala muito sobre verdade e fala muito sobre andar na luz. E no decorrer ele vai mostrar que para ter comunhão com Deus, primeiro precisa ter o evangelho verdadeiro, precisa participar da verdade, precisa também andar na luz. Esses são os versículos que a gente vai ler. Continuando no versículo 5, diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, continuando ainda, né, aquele raciocínio de João, ele já falou que Jesus veio em carne e que proclama isso, anuncia isso para que as pessoas tenham comunhão com ele, com Deus. Agora, um segundo ponto, e talvez o ponto mais importante, o versículo 5 fala: Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se Deus é luz, como é que nós vamos ter comunhão com ele sem andar na luz também? É o que o João está falando. Não tem como andar na luz, não tem como ter comunhão com Deus sem andar na luz, porque Deus é luz. E isso é o que os caras estavam falando, né? Os gnósticos estavam falando que eles eram iluminados e tudo mais, e João vai falar: não é por aí. Quem anda na luz, e ele vai falar depois que quem anda na luz são as pessoas que obedecem a Deus, né? São obedientes a ele. Aqui está falando que para ter comunhão com Deus é preciso andar na luz. Para ter comunhão, se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu não ando na luz, eu ando nas trevas, o versículo 6 fala: estou mentindo. Não, a verdade não está em mim, porque é impossível, é incompatível andar na luz, andar nas trevas e ter comunhão com Deus, que é luz. E no versículo 6 fala que se porém andamos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só dessa forma a gente pode viver verdadeiramente em comunhão com Deus e com os irmãos, andando na luz. A gente vai ver depois o que seria esse andar na luz. Se a gente fosse ler, a gente não vai ler, mas você pegar para ler esse capítulo continuando, ele vai falar depois sobre obediência, né? E vai mostrar bem claramente que andar na luz é ser obediente, obedecer os mandamentos de Deus. João vai falar que existe um mandamento velho, que é novo, um novo que é velho, e ele vai mostrar que esse mandamento é justamente o amar, o amor a Deus e o amor aos irmãos. E é aí que eu queria chegar. No primeiro ponto, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, ela precisa existir dentro do evangelho verdadeiro, precisa existir dentro da verdade. E um segundo ponto é que não existe comunhão sem amor. Não existe comunhão sem amar a Deus e amar os irmãos. Não tem como separar as coisas. Então aí a gente já vê que não... comunhão não é simplesmente estar junto. Comunhão não é simplesmente se reunir. Não é um almoço simplesmente. Entende? Não é essas coisas. Comunhão é algo muito mais profundo. E por a gente conhecer tanto e ser uma palavra tão comum, a gente acaba entendendo de forma superficial, eu acho, o que é comunhão, né? E João está deixando bem claro: olha, a comunhão é algo muito mais profundo do que simplesmente estar junto. Aí no capítulo 2, versículos 9 e 10, diz: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão,
continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Então, andar na luz é amar os irmãos, amar a meu próximo, né? Isso é andar na luz para João. João está deixando bem claro que não tem como ter comunhão com Deus sem amar o meu irmão. Não tem como eu ter comunhão com Deus se eu não amo nem a quem eu vejo, né? Ele vai falar sobre isso. Pensando sobre isso, eu lembrei de Corinto, né? Naquele versículo que a gente usa muito sobre a ceia do Senhor, a gente está vendo claramente um problema de comunhão ali, né? Os irmãos que estão passando à frente dos outros, deixando o outro com fome, enfim, claramente não tem esse amor que a gente está vendo aqui, e isso gera para eles uma falta de comunhão. E isso mostra que existe e é possível se reunir, estar junto, sem ter necessariamente uma comunhão. É possível a gente viver junto, grudado o dia todo, e isso não ser uma comunhão verdadeira para Deus. Porque comunhão tem muito mais a ver do que com a verdade, com o evangelho verdadeiro e também com o amor para com os irmãos, né? João vai falar um pouco sobre qual é esse amor, né? Que tipo de amor é esse que ele quer e que ele está pregando. Não é qualquer amor, é um amor sacrificial, né? Um amor de Cristo, um amor mais profundo. Então, esse é o último versículo que a gente vai ler, mas diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se comparecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como posso estar em Deus se eu não consigo amar ao meu irmão? E o nível do amor aqui é um nível difícil, né? É o nível do Jesus. O amor que nós precisamos ter é um nível de amor de Jesus. Esse mesmo versículo diz que o amor que a gente precisa ter é um amor sacrificial, né? De dar a própria vida pelos irmãos. E no versículo seguinte, a gente pode ficar pensando, né? Eu vou ficar esperando a oportunidade de morrer no lugar do meu irmão, né? Se alguém atirar, eu vou me jogar na frente dessa bala. Mas quando é que isso vai acontecer na nossa vida? Quando é que essa oportunidade vai chegar? E eu vou ficar esperando até essa oportunidade chegar para amar o meu irmão? E logo no versículo seguinte, vai deixar bem claro que se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão passar necessidade e não se comparecer dele, como é que existe o amor de Deus nessa pessoa? O amor que nós precisamos ter não é só da própria vida fisicamente, literalmente das pessoas, mas aqui é um claro exemplo de como nós podemos dar a nossa vida pelo nosso irmão, um recurso material, ajudando o irmão em sua necessidade. Pensando sobre isso, sobre esse tipo de amor, sobre o amor que João está ensinando aqui, e mais uma vez, não existe comunhão sem, primeiramente, a verdade, e segundo, sem o amor. Pensando nisso, pense na sua comunhão, na sua irmandade, onde você congrega, se existe esse amor e se a sua vida tem esse amor para com os irmãos. Porque a gente está vendo um raciocínio aqui, né? E é algo bem sério. Porque se esse amor não existe em nossa vida, se esse amor não existe em mim, como eu posso ter comunhão com Deus? João é bem claro e ele é bem direto. Se não existe esse amor, não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos, e isso é uma coisa que deixa bem claro nos todos esses versículos que a gente leu. Ele sempre está associando a comunhão com os irmãos com a comunhão com Deus. Não tem como, eu não consigo separar a minha comunhão com meu irmão com a minha comunhão com Deus. E se a minha comunhão com meus irmãos não é boa, será que eu tenho comunhão com Deus? E será que eu estou vivendo a minha vida cristã e eu não tenho comunhão com Deus? E sem comunhão com Deus, será que eu vou ter salvação? Então, foi algo que eu fiquei refletindo sobre esse texto e justamente por isso eu queria compartilhar com vocês, porque a gente pensa muito, e comunhão, mais uma vez, é muito falado, muito comentado, mas eu acho que a gente pensa pouco nesse aspecto da comunhão, né? De que se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. E se eu não tenho comunhão com meu irmão, eu não tenho comunhão com Deus. E sem comunhão com Deus, como chega a salvação?
Então, é algo bem sério, é algo bem profundo que João tá falando aqui. Se a minha comunhão com meu irmão não é boa, por que a minha comunhão com Deus vai ser? Se eu não consigo amar o meu irmão, que está ao meu lado, que eu vejo ele, como eu posso amar a Deus, que eu não vejo? É o raciocínio de João também. E fica aí a reflexão para nós, né? Durante o nosso dia, como é a nossa comunhão com nossos irmãos? Será que eu tenho esse amor sacrificial, que é o que João está ensinando? O amor, o modelo do amor, o tipo do amor que a gente deve amar é o de Jesus. O exemplo que a gente tem de amor é Jesus, que deu a sua vida em nosso lugar. Esse é o nível de amor que a gente tem que ter, né? E para isso a gente precisa desenvolver esse amor. Porque sem esse amor, mais uma vez, a comunhão com Deus não existe. E no último versículo, fica um desafio para nós, né? No último versículo de João, versículo seguinte, fica um desafio para nós. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor que a gente precisa ter não é um amor de boca, é muito fácil, né? A gente chegar e, meu irmão, eu te amo. Meu irmão, e aí? E tudo bem? E eu te amo em Cristo. Mas quando o irmão está passando necessidade, a gente não está lá para ajudar, né? Como o versículo falou sobre alguém que tem necessidade e a gente não ajuda. E a João pergunta, existe o amor de Deus nessa pessoa? Será que existe o amor de Deus aí? E sem amor, será que existe comunhão com Deus? Então, enfim, eu estou sempre voltando para isso porque é basicamente isso a ideia da mensagem, né? Que a gente reflita em nossa vida, em nossa irmandade, como é que está a nossa comunhão com Deus. E é fácil de medir a nossa comunhão com Deus, porque é só olhar para a minha comunhão com meus irmãos, e se a minha comunhão com meus irmãos não é boa, de que forma como é que eu vou chegar até Deus, né? E aí fica o convite de João, não somente de palavra nem de boca, mas em ação. Fazendo uma aplicação para nós, mais especificamente para jovens, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de ser exemplo para a igreja, de motivar a igreja, de movimentar a igreja nesse sentido, em demonstrar ações de amor para com os irmãos, né? De fraternidade, demonstrando essa comunhão com Deus. Nós, como jovens, temos essa talvez mais disposição, talvez mais tempo para propor atividades, para fazer uma visita, para mandar uma mensagem, enfim, a gente pode pensar em várias formas de que nós podemos demonstrar que nós nos importamos, que nós amamos, que nós temos esse amor fraternal, esse amor que Jesus teve por nós, também ter com nossos irmãos. Então, acho que fica essa reflexão e esse desafio para nós, colocar em prática em nossas vidas esse amor, porque, assim, comunhão não é ficar junto, comunhão não é nem, assim, simplesmente se reunir, porque a gente pode, mais uma vez, se reunir sem ter o propósito correto, se reunir sem ter essa comunhão. Mas comunhão precisa ter o evangelho verdadeiro, precisa ter a verdade, comunhão precisa ter esse amor, essa dedicação uns pelos outros, uns para com os outros, porque não tem como separar a minha comunhão com meus irmãos da minha comunhão com Deus. E se a minha comunhão com meus irmãos não é boa, fica aí a preocupação para nós, como é que está a nossa comunhão com Deus. E sem a comunhão com Deus, como é que está a nossa salvação? Então fica o questionamento, mas também a motivação, o encorajamento, o desafio de refletir, pensar e ver formas de amar o meu irmão, demonstrar o meu amor, de praticar esse amor, para que não seja de boca, de palavras simplesmente, mas que sejam em ação e em verdade. Que nossa vida seja uma vida dedicada a esse amor a Deus primeiramente e aos irmãos. Esse é o andar na luz que João está colocando para nós, e andando na luz nós andamos com Deus, porque Deus é essa luz, e sem luz nós vivemos nas trevas, nós nos enganamos, não andamos com ele. Mas se nós perseverarmos, se nós andarmos na luz, aí sim nós vamos ter essa comunhão com Deus e com os irmãos. Então, isso, essa é a reflexão que eu queria trazer para a gente, que nós tenhamos esse amor, tenhamos essa dedicação uns para com os outros, uns com os outros, demonstrando esse amor em ações, em verdade, não de boca, né? Porque assim é que nós temos comunhão. É por isso que nós temos comunhão agora, nós não estamos juntos, mas
a gente está em comunhão pela palavra do Senhor, porque estamos tendo contato com a palavra do Senhor, com a verdade, né? Então, enfim, vamos desafiar nessa caminhada de buscar dia após dia demonstrar e amar nossos irmãos em ação e em verdade, para que assim a gente tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com nossos irmãos e assim a gente possa, juntos, de mãos dadas, chegar à salvação eterna, chegar aos céus, porque só dessa forma a gente pode chegar lá. Então, esse é o desafio, essa é a reflexão que eu queria trazer para a gente. Deus nos abençoe.